Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem central na fé cristã, sabe? E que gera bastante debate: a perseverança na fé. Isso mesmo. Aquela pergunta que fica no ar, né? Alguém que realmente nasceu de novo, essa pessoa pode, de alguma forma, perder a salvação? É a pergunta de milhões, né? Com certeza. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num capítulo do livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Ele examina essa doutrina bem a fundo. Um ótimo material, por sinal. Sim. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar os argumentos da Bíblia e entender um pouco as diferentes visões e, principalmente, o que isso significa na prática, né? O que é perseverar até o fim e, puxa, como é que alguém pode ter mais segurança sobre a própria condição espiritual? Sem dúvida. É uma questão, assim, vital. Toca bem no coração da segurança da salvação e também na natureza da fé genuína, aquela fé que transforma mesmo. Exato. A gente vai investigar o que as Escrituras ensinam sobre essa garantia que os crentes têm em Cristo, mas, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de continuar firme, né? De seguir na caminhada. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, pode ser? O que exatamente significa essa doutrina, essa tal de perseverança dos santos? Claro. Bom, essencialmente ela tem duas partes que andam juntas, sabe? A primeira é todo mundo que realmente nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito Santo. Essas pessoas serão guardadas pelo poder de Deus e vão continuar como cristãs até o fim da vida. Ok, essa é a parte da segurança. Isso. Mas aí vem a segunda parte, que é o contraponto, e é crucial. Só quem efetivamente persevera até o fim é que demonstra, com essa perseverança, que a fé lá do começo era genuína, que nasceu de novo de verdade. Interessante essa dualidade. Uma coisa confirma a outra, então. Exatamente. Por um lado, é um conforto imenso para o crente verdadeiro, né? Saber que o poder de Deus garante a chegada lá no final, na vida eterna com Cristo. Certo. Mas, por outro lado, funciona como um alerta, uma advertência. Tipo, não dá para dar falsa segurança para alguém que talvez nunca foi salvo de verdade. Entende? Porque a continuidade na fé, nas boas obras, isso é uma evidência que não pode faltar. Essa tensão é fascinante mesmo entre o que Deus faz e o que a gente vê, né? A evidência humana. Mas me diz uma coisa, essa visão é um consenso entre os evangélicos? Todo mundo pensa assim? E, longe disso, historicamente, a divisão é bem clara. Tem a tradição wesleyana ou arminiana, eles argumentam que sim, é possível um crente genuíno abandonar a fé e, infelizmente, perder a salvação. Ah, então existe essa possibilidade para eles. Sim. Já a tradição reformada ou calvinista sustenta que isso é impossível para quem foi regenerado de verdade. Aliás, a perseverança é o último ponto, o P, daquela sigla famosa, TULIP, que resume os 5 pontos do calvinismo. Ah, o tulip, claro. Isso. E muitos batistas, por exemplo, se alinham mais com a visão reformada, embora usem mais o termo segurança eterna do crente, algo assim. Entendido. Então vamos explorar o primeiro lado dessa moeda, a garantia que vem de Deus. Onde é que a Bíblia apoia essa ideia de que os crentes de verdade vão ser preservados até o fim? Quais são as bases? Olha, tem passagens muito fortes nesse sentido. Uma delas é João, capítulo 6, versículos 38 a 40. Ali, Jesus diz claramente que a vontade do Pai é que ele, Jesus, não perca nenhum daqueles que o Pai deu para ele, mas que ressuscite todos no último dia. Nenhum. Nenhum. E ele conecta isso diretamente. Quem crê nele tem a vida eterna e a garantida ressurreição. É bem direto. Forte mesmo. Tem mais? Tem sim. Talvez ainda mais explícito seja João 10, versículos 27 a 29. Jesus fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. E aí vem a parte crucial. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A linguagem aqui é de segurança total, né? Nossa, jamais perecerão e ninguém pode arrancar. Parece bem definitivo. Mas sempre tem aquela pergunta, né? E se a própria pessoa, a própria ovelha,
decidi pular fora da mão de Jesus. Esse ninguém inclui a própria pessoa ou não? Essa objeção sempre aparece. Mas a força da linguagem ali sugere que não, sabe? A frase jamais perecerão, no grego usa uma construção, mi, com aoristo subjuntivo, que indica uma negação assim, fortíssima. É tipo, de jeito nenhum, em tempo algum, por toda a eternidade, elas perecerão. Uau! A segurança parece estar mais no poder de quem segura do que na força de quem está sendo segurado, entende? E tem mais. A própria natureza da vida eterna. Lá em João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se é eterna, por definição não pode acabar, né? Senão não seria eterna. Se pudesse ser perdida, que eterna seria essa? Faz todo sentido. É uma questão de lógica interna da própria palavra. Exato. E o apóstolo Paulo, ele ecoa essa segurança toda. Lá em Romanos 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. O preço foi pago. Nenhuma condenação. Nenhuma. E no versículo 30 do mesmo capítulo, tem aquela famosa cadeia dourada. Ele diz que os que Deus predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Espera aí. Paulo usa o verbo no passado para glorificou? Isso é surpreendente. é impressionante, né? É como se, para Deus, a nossa salvação final já estivesse tão certa, tão garantida, que ele pode falar dela como algo que já aconteceu. Exatamente essa ideia. Mostra a certeza do plano de Deus, a glorificação futura de todos. Veja bem, todos os que foram chamados e justificados é apresentada como algo certo, líquido e certo. Que incrível! E tem outra imagem poderosa que Paulo usa, a do Espírito Santo como selo. Lá em Efésios 1, versículos 13 e 14, o Espírito morando na gente é arrabon. Essa palavra grega era um termo comercial. Significava garantia, entrada, primeira parcela. Ah, tipo um sinal, um penhor. Isso, um penhor divino que garante que o pagamento total vai acontecer. A nossa herança futura está garantida por essa entrada que é o próprio Espírito. Muito bom. E para fechar esse ponto, Pedro também contribui. Na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 5, ele diz que nós somos protegidos. A palavra grega é frueo, um termo militar que significa guardados, vigiados, como por uma sentinela. Protegidos. Por quem? Pelo poder de Deus. E olha a conexão, mediante a fé. Somos guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação final. Veja bem, o poder protetor de Deus age através da nossa fé, uma fé que Ele mesmo sustenta na gente. Ok. Essa base bíblica para a segurança divina parece bem sólida mesmo. Mas aí volta a pergunta. Como isso se encaixa com a outra parte da definição, aquela que diz que a gente precisa perseverar como prova dessa salvação? Se Deus já garante tudo, por que essa ênfase toda na nossa continuidade? Ótima pergunta, porque toca bem no centro da questão. A perseverança não é a condição para Deus nos guardar, sabe? Não é tipo, só vou te guardar se você perseverar. É o contrário. É a consequência e a evidência de que Ele está nos guardando. Ah, então é um resultado ou não uma causa? Exato. Lembra de 1 Pedro 1,5? Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É Deus que nos capacita a continuar crendo. Então a perseverança que a gente vê por fora, na fé, na obediência, vira o sinal visível de que a obra interna e invisível de Deus está acontecendo. Entendi. Faz mais sentido assim. E Jesus mesmo faz essa ligação direta. João 8,31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A permanência, o continuar firme, é o teste da autenticidade. Verdadeiramente, a palavra-chave aí. Isso. E em Mateus 10:22, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Contexto de perseguição, mas o princípio é claro. Certo. Paulo também escrevendo aos Colossenses, 1:22-23, fala que Cristo vai nos apresentar santos se é que vocês permanecem alicerçados e firmes na fé.
O objetivo aqui é pastoral, sabe? Como assim, pastoral? Bom, Paulo não tinha um raio-x espiritual para olhar dentro do coração de cada pessoa na igreja, né? Ele sabia que podia ter gente ali com uma fé só de fachada, superficial. Então, a perseverança, com o tempo, vira o critério que a gente consegue ver para distinguir o trigo do joio. Se alguém abandona a fé, isso mostra que aquela fé inicial não era a fé salvadora de verdade. Entendi. A perseverança funciona como um filtro ao longo do tempo. Perfeito. E o autor de Hebreus, então, ele é especialmente enfático nisso. Hebreus 3,14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Como é que a gente sabe que aquela experiência inicial foi genuína? Olhando para a continuidade da confiança. Se a confiança continua firme até o fim. Entendo a lógica, de verdade. Mas essa ênfase toda na necessidade de continuar, de provar a fé pela perseverança, isso não pode acabar gerando uma ansiedade constante no crente? Aquela coisa de, será que eu vou conseguir até o fim? Será que minha fé é forte o suficiente? É uma preocupação super legítima, e acho que muita gente sente isso. Mas veja bem, o propósito principal dessas passagens de advertência, na minha leitura, não parece ser minar a segurança de quem está hoje confiando em Cristo, buscando seguir Ele. Sabe? O alvo principal parece ser o pessoal que está flertando com a ideia de largar tudo ou que já está se desviando mesmo. Ah, o foco é em quem está em risco de cair fora. Exato. A mensagem para eles é um alerta bem sério. Opa, cuidado! Se você desistir agora, isso pode ser um sinal muito forte de que sua experiência lá atrás não foi a regeneração genuína que você pensou. Funciona mais como um chamado urgente, volta para o caminho, arrependa-se, tenha fé de verdade. Não tanto para causar dúvida em quem está firme, mas para sacudir quem está vacilando. Certo, faz sentido pensar no público-alvo dessas advertências. Mas isso nos leva direto para aquele ponto delicado que você já tocou. As aparências enganam. Se a perseverança é a prova final, mas algumas pessoas parecem super crentes por um tempo e depois somem, desistem. Como é que a gente diferencia o joio do trigo antes da colheita final? Como lidar com essa possibilidade de engano ou até de auto-engano? Esse é um dos pontos mais desafiadores mesmo. E a Bíblia não foge disso, ela encara de frente. Ela reconhece que, na igreja que a gente vê, podem existir pessoas que mostram sinais externos de fé por um tempo, às vezes até por muito tempo, mas que não têm a vida de Deus lá dentro. E tem exemplos disso na Bíblia. Vários. O exemplo clássico, claro, é Judas Iscariotes. Andou com Jesus 3 anos, fez ministério e aparentemente ninguém dos outros discípulos desconfiou dele até o finalzinho. Mas Jesus sabia desde o começo que ele não cria. João 6,64. Nossa, Judas é um caso extremo mesmo. Mas Paulo também fala de falsos irmãos lá em Gálatas 2,4 e em 2 Coríntios 11 ele fala até de ministros de Satanás disfarçados de servos da justiça, gente infiltrada. Que coisa séria. Muito. E o próprio Jesus, lá em Mateus 7, naquele sermão famoso, adverte sobre aqueles que no último dia vão dizer Senhor, Senhor, mostrando as obras poderosas que fizeram no nome dele, e vão ouvir, nunca os conheci. Olha só, nunca. Não é, eu conhecia vocês, mas vocês se perderam. É, nunca houve relacionamento de verdade. Nunca os conheci. Dói só de ouvir. Pois é, e lembra da parábola do semeador em Marcos 4? O solo cheio de pedras. A semente brota rápido, com alegria e tudo, mas não tem raiz. Aí, quando vem a dificuldade, o sol forte murcha e morre. A alegria inicial, a resposta positiva, não garantirão nada. Faltou raiz, faltou vida genuína. Essa parábola é muito visual, né? Mostra bem essa questão da superficialidade. E a outra parábola da videira em João 15, aquela dos ramos que estão em mim, mas não dão fruto e são cortados. Isso não sugere que um ramo que era verdadeiro pode ser removido? Essa é exatamente a interpretação arminiana. Eles olham para isso e dizem, tá vendo? Era um ramo ligado em Cristo, mas foi cortado. Perdeu a salvação. E qual a alternativa? A perspectiva reformada entende esses ramos sem fruto de outra forma. Eles representariam uma conexão só externa, sabe? Uma profissão de fé, uma participação na comunidade, mas sem a vida de Cristo fluindo por dentro.
A falta de fruto só revela a verdadeira natureza deles. Estavam ali ligados aparentemente, mas secos por dentro. Pensa bem, numa analogia sobre videira, como você representaria alguém que diz estar ligado a Cristo, mas não é de verdade? Só pode ser como um ramo seco, sem fruto, né? O fruto é que seria a prova da união real, da vida fluindo. Entendi as duas lógicas. Mas você mencionou Hebreus. Disse que talvez sejam as passagens mais debatidas, principalmente Hebreus 6, versículos 4 a 6. O que tem lá de tão intenso? Hebreus 6 é denso. O autor descreve pessoas que tiveram experiências espirituais fortíssimas. Diz que foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Uau! Iluminados, participantes do Espírito Santo? Isso soa muito como um crente genuíno, não? Difícil imaginar algo mais forte. Exato. A descrição é poderosa. E aí vem o choque. O texto continua dizendo que se essas pessoas caírem, o contexto indica apostasia, abandonar a fé, é impossível renová-las para arrependimento. Impossível. Impossível. Que radical. Como se interpreta isso? Bom, a interpretação reformada argumenta que essa descrição toda é o máximo de exposição que alguém pode ter às bênçãos da nova aliança, a influência do Espírito Santo, sem ter passado pela regeneração de verdade, pelo novo nascimento. É tipo chegar na porta do céu, sentir o cheiro, ver a luz, mas nunca ter entrado de fato. A queda posterior, então, demonstraria que nunca foram salvos de verdade e o coração deles ficou tão endurecido que o arrependimento se tornou impossível. Que interpretação forte. Mas faz sentido dentro da lógica de que a salvação genuína não se perde. Exato. E o que vem logo depois no versículo 9 é super importante para essa leitura. O autor vira para os seus leitores e diz: "Quanto a vocês, amados, estamos convencidos de coisas melhores, coisas próprias da salvação." Ele faz uma distinção clara. Ele diferencia. Sim, ele diferencia aquelas experiências intensas das coisas melhores que pertencem à salvação. O texto grego kaikumena soterias até sugere que a salvação é algo a mais, algo além daquelas experiências listadas nos versículos 4 a 6. E o que seriam essas coisas melhores, então? O próprio contexto ali, nos versículos seguintes, aponta. É o fruto genuíno na vida, V10, é a plena certeza da esperança até o fim, V11, é a fé e a paciência que perseveram herdando as promessas, V12. Ou seja, a perseverança real, o fruto concreto, a esperança firme, essas são as coisas melhores que mostram a salvação de verdade, em contraste com experiências espirituais intensas que talvez não tivessem raiz profunda. Entendi. A distinção entre experimentar as bênçãos de Deus e possuir a salvação é sutil, mas parece ser a chave nessa leitura de Hebreus 6. Ok. Diante disso tudo, dessa complexidade toda, da possibilidade de aparências enganarem, como é que um cristão pode ter uma segurança genuína sobre a própria condição? Onde a gente busca essa certeza no meio disso tudo? Que bom que você perguntou isso, porque as Escrituras não nos deixam no escuro, não. Elas apontam para bases bem sólidas de segurança. A gente pode agrupar em 3 áreas principais, assim, para um autoexame, sabe? 3 áreas, quais seriam? Primeiro, existe uma confiança presente e ativa em Cristo para a salvação. Veja bem, a fé que salva não é só um evento que aconteceu lá atrás, uma decisão passada. É uma confiança que continua hoje. Lembra de Colossenses 1:23? Se é que permanecem firmes na fé. Ou Hebreus 3:14? Desde que nos apeguemos à confiança. A pergunta-chave é: eu confio hoje, agora, em Jesus Cristo e só nele para minha salvação? É algo atual. Certo. A fé tem que ser presente, não só uma memória. Qual a segunda área? Segundo, a gente consegue ver evidências da obra transformadora do Espírito Santo na vida. E isso aparece de várias formas, né? Tipo? Bom, tem aquele testemunho interno do Espírito, aquela convicção lá no fundo de que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Existe um desejo e uma prática, mesmo que imperfeita, de obedecer a Deus, de ser guiado pelo Espírito, Romanos 8:14.
A gente vê o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência e por aí vai, Gálatas 5, 22, 23, começando a brotar na nossa vida. Mesmo que a gente tropece, a direção é essa. O fruto? Isso. E tem mais. Nosso impacto na vida dos outros é positivo. Edifica ou destrói. Mateus 7, 17 e 20. Temos amor pela palavra de Deus, pela sã doutrina, 1 João 2, 23, 24, e, fundamentalmente, existe um relacionamento real e contínuo com Cristo. Buscamos Ele em oração, adoramos, tentamos obedecer aos mandamentos dele, mesmo falhando. João 15, 4 a 7, 1 João 2, 3 a 6. Ok, são várias evidências práticas aí. E a terceira área? Longo prazo. Ninguém virá santo da noite para o dia, né? Pedro, na segunda carta dele, 2 Pedro 1, 5 a 11, incentiva a gente a acrescentar à fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Ele diz que se essas qualidades existem e aumentam na gente, elas confirmam o nosso chamado e eleição, e garantem que a gente jamais tropeçará. Ah, então a segurança pode crescer com o tempo. Exatamente. Isso mostra que a nossa segurança subjetiva, aquele sentimento de certeza, pode e deve crescer conforme a gente amadurece na fé. Não é buscar perfeição sem pecado, claro, mas uma direção consistente de crescimento em Cristo. Entendi. Confiança presente, evidências do Espírito e crescimento a longo prazo, isso dá um quadro bem mais claro, né? Então, juntando tudo isso, qual seria o significado prático dessa doutrina toda da perseverança para quem está nos ouvindo agora? Olha, eu vejo assim, para o crente genuíno, para a pessoa que reconhece essas evidências na vida dela não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, essa doutrina é uma fonte de consolo e segurança imensos. Saber que a chegada lá no céu não depende da sua própria força cambaleante, mas do poder infalível de Deus que te guarda. 1 Pedro 1,5. Isso traz uma paz enorme no meio das lutas, das tentações do dia a dia. Uma base sólida para descansar. Exato. Por outro lado, para alguém que talvez tenha professado fé um dia, mas hoje está se afastando de propósito, vivendo em pecado sem arrependimento ou abandonando crenças que são essenciais, para essa pessoa, a doutrina funciona como um alarme bem alto, um alerta sério. Um sinal vermelho. Isso. A apostasia, o abandono da fé, é um indicativo muito forte de que talvez aquela conversão inicial não tenha sido genuína. A mensagem é clara. Acorda, volta para Cristo em arrependimento e fé de verdade agora. A urgência total. E é interessante, né? Porque você disse que, na prática, mesmo quem pensa diferente sobre se a pessoa perdeu a salvação ou se nunca teve... Vai dar o mesmo conselho no final das contas. Exato. Tanto calvinista quanto arminiano, na hora do aconselhamento prático para alguém que está se desviando, vão dizer a mesma coisa. Arrependa-se e confie em Cristo para a salvação hoje. A urgência do momento presente une as duas visões na prática pastoral. Muito interessante isso. E sobre aquele termo que a gente ouve muito, segurança eterna. Ele é popular, mas tem algum risco em usar só ele? Tem sim. Um risco real de má aplicação. Quando a ideia de segurança eterna é ensinada assim, solta, sabe? Desvinculada da necessidade de perseverar, de ter evidência contínua de fé e vida transformada. Aí ela pode gerar uma falsa segurança muito perigosa. Como assim? Alguém pode pensar, eu fiz uma oração lá atrás, aceitei Jesus quando era criança, então estou garantido no céu. Não importa como eu vivo agora. Isso é um engano terrível. Não é isso que a Bíblia ensina. A doutrina bíblica completa é a perseverança dos santos. Ela inclui sim a segurança no poder de Deus, mas inclui também a evidência dessa segurança numa fé que continua viva, que produz fruto que obedece. Não dá para separar a segurança de santificação. Excelente esclarecimento. Segurança e perseverança andam de mãos dadas, então. Não dá para ter uma sem a outra na visão bíblica completa. Perfeitamente colocado. Então, para a gente ir amarrando as pontas, a caminhada cristã parece envolver essa dinâmica constante, né? De um lado, a confiança total na promessa e no poder de Deus, que nos segura firme, e do outro lado, a nossa responsabilidade de viver essa fé de forma autêntica, perseverando dia após dia. E essa perseverança acaba sendo a própria evidência de que Deus está agindo em nós. É isso. Exatamente isso. É um equilíbrio maravilhoso, né?
entre a soberania de Deus em preservar os seus e a resposta humana de fé e obediência contínuas. E o mais incrível é que essa resposta humana é ela mesma capacitada e sustentada por Deus. Uau! A perseverança não é o preço que a gente paga pela salvação, é a prova de que a salvação foi recebida de graça, pela fé. Isso, realmente. Dá muito o que pensar sobre a nossa própria jornada, sobre como a gente vive a fé no dia a dia. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final para quem nos ouviu até aqui seja essa. Pensando nessas evidências bíblicas de uma fé genuína, a confiança presente em Cristo, o fruto do Espírito aparecendo, a trajetória de crescimento, qual dessas evidências fala mais alto na experiência pessoal de cada um nesse momento? E como é que focar nessas coisas que são o resultado da graça de Deus, não do nosso esforço, pode fortalecer o nosso relacionamento com Cristo e a nossa segurança nele? Isso. Independente da nossa caixinha teológica sobre os detalhes de como a perseverança funciona. Uma pergunta excelente para a gente continuar mastigando. Esperamos que essa análise, essa conversa aprofundada tenha sido útil, talvez encorajadora para quem nos acompanhou. Tomara que sim. Nós estaremos de volta na próxima semana com um novo tema para a gente explorar juntos. Até lá. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.